Falando francamente, senhoras e senhores, eu agradeço o Júnior da Birigui Piscinas pelo apoio que tem dado, pelo carinho, pela amizade, pelo respeito e, acima de tudo, uma família fabulosa de personalidade marcante. Ontem eu comecei a ficar entusiasmado com algumas notícias que davam conta de que dificilmente poderia ser dada a cada pessoa, principalmente nas transmissões esportivas, apelidos que geram, inclusive, aí uma ofensa. E comecei a recordar aí que, em termos de futebol, aqui Birigui, entenda-se Bandeirantes Esporte Clube, Biriguiaco, Botafogo, Flamengo, Paulistinha do Bahia, 15 de novembro da Vila Xavier, 15 de novembro da Estiva e tantos outros times aí, tiveram excelentes jogadores que fizeram, Bandeirantes Esporte Clube, que fizeram a história através dos seus respectivos apelidos, que hoje geraria uma confusão danada, que se fosse daquela época que a gente transmitia os jogos e numa partida de futebol tinha jogadores com mais de 10, 12 apelidos, hoje dificilmente poderia ocorrer isso. Para que possamos recordar, no Bandeirantes Esporte Clube, teve um grande goleiro que o apelido dele era Mão de Onça. Chamava Moraes, mas o apelido dele era Mão de Onça. Já pensou o locutor esportivo hoje gritando pega, Mão de Onça? Tivemos também lateral direito, aí naquela época era back direito, o Pé de Ferro. Tivemos também aí jogando pelo Botafogo, jogando pelo São Paulinho, jogando em várias equipes aí, o zagueiro central que era meu amigo Macaco. Então já pensou, Pé de Ferro, Macaco. Tivemos também na lateral esquerda um jogador chamado Rolinha, grande Rolinha, como jogava, né? O Aluche, por exemplo, o nome dele é Ali, Ali de Jabaque. Então, apelido Aluche, também não poderia dizer, mas ele sacramentou Aluche, então é Aluche. Tivemos aí também Baratinha, hoje o Dr. Milton, aí, que tinha o apelido de Baratinha. Tivemos aí também aí um trio Nescau, Chocolate e Todd. Hoje daria para fazer um copo bem cheio, né? Nescau, Chocolate e também tivemos aí outros nomes que figuraram, Bugiga, por exemplo, Mogambo, por exemplo, Cissa, Quezinho, tivemos aí também Tupanzinho, Biguá, Lenheiro. Olha, eram os nomes que se consideravam esses jogadores, como Gato, por exemplo, o Chuchu, que jogou pelo São Paulo Futebol Clube, do Oswaldinho, do Lalo, do Modesto Bini. Então, eram apelidos que caracterizavam os atletas e que costumavam ser chamados, por exemplo, pelo próprio apelido. Hoje, o pastor Luiz era considerado Luiz Preto. Havia o João que trabalhava na prefeitura com a terra, com a pá carregadeira. O apelido dele era João da Pá. O próprio treinador do Bandeirantes Esporte Clube tinha um apelido bastante gozado, era Vila. É o único camarada que foi presidente do Bandeirantes, foi treinador do Bandeirantes e jogador do Bandeirantes. O nosso querido José da Silva, grande comissário de menor, e muita gente respeitava e tinha até medo do Vila como comissário de menor, né? E o Vila teve todas essas características e teve esse apelido também, e acho que ele nem sabe, e nem sabia, e nem soube o porquê desse apelido Vila. Jogou no Noroeste de Bauru também. Então tivemos aí nomes diferenciados que fizeram a história do nosso futebol e que hoje não poderiam ser lançados. Já pensou falar Balãozinho, que era um grande lateral esquerdo? Falar também aí de outros craques que, sem dúvida, o Tico Pintor. Falar das categorias que tinha aí o Doca, que tinha também aí com grande profundidade e grande conhecimento aí o Gil, o Mogambo, já falei do Mogambo, que era um ponto esquerdo aí, muito bom, craque. Então, esses nomes aí, hoje, se estivesse jogando futebol, os narradores esportivos encontrariam dificuldades, porque não poderia dizer esses apelidos. Gostoso era o nome, por exemplo, que se dava aí às pessoas, e logo de cara, além de dar o nome, tinha o apelido em seguida. Por exemplo, nosso querido bichinho do Alto Posto, quando foi trabalhar no Tokunaga, o Tokunaga não sabia o nome dele, então começou a chamar ele de bichinho, e pegou. E ficou pro resto da vida, até os seus últimos dias aí, com o apelido de bichinho. Então era gostoso ver os apelidos e ver aquilo que as pessoas caracterizavam por essa colocação. Um meia esquerda também de grande profundidade no futebol foi o Belezinha.
até hoje nem sabe, acho que nem ele mesmo sabe o nome dele, né? De tanto que todo mundo falava belezinha, 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 então ficou uma beleza no futebol de antigamente. Então, senhoras e senhores, era bom que voltasse a ter os apelidos, né? Nas escolas, todo mundo colocava apelido nos estudantes. Nas indústrias, pessoa entrava lá, já no dia seguinte já tinha um apelido. Meu apelido lá em Penápolis era Bonito, a pessoa. Então, muitas consequências dos apelidos são verificadas através das reminiscências que a gente faz no Falando Francamente. O Júnior, por exemplo, que apoia o nosso programa Falando Francamente, o apelido dele é Balão. Então, se a turma falar Júnior, não. Se falar do Balão, todo mundo sabe que é o Júnior da Birigui Piscinas, o Balão. Então, são nomes, são pessoas, gente importante que fizeram a história do Bandeirante Esporte Clube, das equipes amadoras, que jogaram muita bola, que despertaram os interesses de tantas e tantas pessoas que fizeram desses apelidos a sua consagração maior. Porque isso, por exemplo, o deputado estadual Domingos Lotti Neto, pouca gente sabia o nome completo dele. Domingos Lotti Neto era Netinho. Então, caracterizou como Netinho, se consagrou como Netinho, como o Roque Barbieri, como Roquinho. Então, esses diminutivos e esses aplicativos de apelidos eram gostosos naquela época, porque, sem dúvida nenhuma, alguém um dia chegou e falou: ó, a partir de agora ninguém pode tratar ninguém pelo apelido. Então, fica registrado esse fato e essa saudade que a gente fica falando francamente de tudo isso.